a gente busca sempre orientar o cliente a fazer o que a gente chama de planejamento sucessório. No planejamento sucessório se entende um conjunto de possibilidades para a destinação desse patrimônio, né? Ou seja, eu posso estar falando de uma doação, eu posso estar falando de um testamento, eu posso estar falando de seguro de vida, ou seja, são várias possibilidades que se tem para que a pessoa efetivamente consiga dispor do patrimônio dela e entregue para os seus herdeiros na medida da sua vontade também, né? Ou seja, existe uma restrição legal de que eu não posso efetivamente fazer um testamento além de 50% do que eu possuo, né? Ou seja, a gente chama isso de preservação da legítima. Mas dentro da parte disponível, daquilo que eu tenho condições de regular, por assim dizer, na minha questão, eu posso efetivamente direcionar para quem vai esse patrimônio, de que maneira ele será. Se a gente tem uma boa conversa com os pretensos herdeiros, e se tudo flui de uma maneira, vamos colocar assim, adequada, é possível que todo esse patrimônio já seja resolvido em vida, seja por testamento, seja por doação, de modo que efetivamente praticamente nada se vai para o inventário, ou talvez nada. E aí, isso é muito interessante na medida em que todos já sabem o que vão receber, né, qual é a sua porção, né, e muitas vezes, por meio de um diálogo, se consegue manter a família unida, a despeito de questões patrimoniais, né? A questão que a gente às vezes percebe é que, por o brasileiro não gostar de falar da morte, né, nós culturalmente nós não temos essa. É a única certeza que nós temos, mas é o tabu da sociedade. Não gostamos de falar sobre isso e, né, efetivamente muitas pessoas acreditam que não possam delegar o poder dos seus herdeiros, acreditam que a partir do momento que conversarem sobre isso estão retirando a sua autonomia de decisão. Isso muitas vezes inviabiliza esse diálogo, mas ele é um diálogo super importante, principalmente para empresas que são empresas familiares, elas precisam ter um planejamento sucessório, quem será o novo gestor, como que vai funcionar isso. E também para questões patrimoniais, até mesmo para esclarecimento, porque nem tudo que se regula no casamento vai se dar da mesma forma na sucessão. Um exemplo claro disso é que muitas pessoas se casam no regime da separação total de bens. Mas essa pessoa que é casada na separação de bens provavelmente será herdeira do seu falecido marido. Então, são coisas que precisam ser conversadas e tratadas, né? Atualmente, a gente tem uma discussão de vai se, né, efetivamente, foi feita uma comissão de juristas para fazer uma atualização do Código Civil. Pode ser que essas questões que estamos conversando sejam daqui a alguns anos ultrapassadas. Mas hoje nós temos uma série de discussões que ainda estão em pauta, né? Como, por exemplo, essa questão sucessória, né? Alguns anos atrás tivemos também, né, a união estável e o casamento se tornando considerados como entidades familiares, se tornando a mesma situação para fins sucessórios. Então, a jurisprudência tem mudado bastante nesse sentido. O que a gente percebe também é que algumas questões que também são tabus, né, para além da morte, mas a questão da homoafetividade também, isso também tem se voltado para a área de família, questões que muitas vezes não eram rechaçadas ou que não poderiam ser conversadas, e hoje não. Hoje, um casal homoafetivo é um casal, e ele vai ser tratado na vara de família. Alguns anos atrás, ele era tratado como uma sociedade de fato, como uma sociedade para fins econômicos, o que nunca se deu dessa forma. Então, a gente acredita que a jurisprudência ela acaba evoluindo mais rápido, por assim dizer, do que o próprio legislador. Porém, agora a gente tem uma certa esperança, né, com essa comissão de juristas para que altere alguns posicionamentos e que atenda os anseios da sociedade.